28 de setembro, a encarnação do Verbo. Vemos João, capítulo 1, verso 1 em diante. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João, começaremos esse trimestre estudando verso a verso, na sua profundidade, o livro de João por 3 meses, todos os dias. Assim como acabamos de ler Marcos, verso por verso, durante 3 meses, todos os dias, ele tinha um objetivo. João também, pela ação do Espírito Santo, determinou um objetivo. Não foi uma escolha espontânea do escritor João, que disse, vou escrever esse milagre, vou escrever aquele outro, vou escrever isso, vou escrever... Não. São homens santos que falaram de Deus através do Espírito Santo. Eles foram inspirados por Deus. Então, João recebe essa missão de escrever com um objetivo. O objetivo que nós acabamos de ler. Ele começa a falar já que o Verbo estava com Deus desde o princípio. E que o Verbo, ou Logos, ou Palavra, era Deus. E tudo que foi feito através do Logos, da Palavra. E sem a Palavra, o Logos, o Verbo, nada do que está feito aqui se faria. Porque tudo foi feito pelo Verbo e para o Verbo. O Verbo quer dizer palavra, Logos. E nós identificamos que ele está falando de Jesus Cristo, o Messias que deveria vir ao mundo. E o objetivo do livro de João é falar, é mostrar, é tentar convencer os leitores de que Jesus, que veio ao mundo e foi crucificado, é aquele que deveria vir, que foi prometido lá no Gênesis, capítulo 3, verso 15, ainda dentro do Jardim do Éden, logo após o pecado. Ele diz que a serpente iria picar o calcanhar do Messias, mas o Messias ia esmagar a cabeça da serpente. Aquele cordeirinho, durante 4.000 anos que sacrificavam, que é a lei cerimonial, valeu até o momento daquela Páscoa, às 3 horas da tarde, onde Jesus diz, está consumado. E o véu se rasga em 2, de cima a baixo, o cordeirinho escapa da mão do sacerdote e termina essa lei cerimonial, porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, verdadeiro, havia chegado e havia esmagado a cabeça da serpente.
venceu Satanás, mas não destruiu Satanás. Vai ser destruído depois do milênio, no juízo final. Então, o objetivo do Espírito Santo é ter utilizado João para mostrar que aqueles que creem nesse Messias que veio, viveu uma vida perfeita, sem pecado, fez muitos sinais, ou seja, são dicas que ele foi dando para mostrar que ele era o Messias. Esses sinais, uma infinidade deles tem, mas João, pela ação do Espírito Santo, ele mostra apenas alguns. Que convinha o primeiro milagre, água em vinho num casamento. Mostra a cura do filho de um oficial. Mostra a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Ele diz, são sinais isso aí. São eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda. Ele não quis fazer uma espetacularização daquele milagre. Ele quis mostrar que tudo que estava escrito a respeito do Messias estava sendo cumprido. Quando ele abre a Bíblia no livro de Isaías e diz, olha, o Messias vem para curar os enfermos, para dar vista aos cegos, para conduzir a palavra, e fala uma série de sinais ali. Ele estava dizendo, e hoje se cumpriu isso. Eu sou o Messias. E eles queriam matar Jesus. Jesus escapou ali. Então nós vamos ler o livro, estudar o livro de João, dentro desse contexto, mostrando que os sinais, os milagres, os eventos indicavam o cumprimento de profecia. Também João relata uma coisa inédita nos evangelhos. Ele relata especialmente histórias, eventos que aconteceram com uma ou duas pessoas só, conversas que Jesus teve com uma ou duas pessoas. Ele evita falar de multidões e tal. Por exemplo, ele vai falar de histórias que incluem leitores de uma só pessoa, por exemplo, Nicodemos, não é? Nicodemos, que é o jovem rico. Nós vemos aqui nós vemos o ceguinho de Jericó, onde ele fala com o cego. Ele fala ali com aquele endemoniado. Enfim, nós vamos ler todos esses itens que são abrangidos por João para mostrar que ele veio salvar aquele que é o Criador do mundo, aquele que, Filho de Deus, vive à direita do Deus Pai. Ele se interessa também por uma só alma. Ele vem valorizando uma só alma, um pobre, um paralítico, uma pessoa. Ele se preocupa com cada um porque ele ama cada um.
Esse é o Messias que João apresenta em seu livro, motivado pelo Espírito Santo. Vamos então estudar cada dia trechos específicos que dão ensinamentos lindíssimos para nós a respeito do Verbo de Deus.